Bem-vindos à nossa aula de número 228, item 4, tentativa e erro. Lembrando que nós vamos agora, nesses três últimos itens deste capítulo, né? Porque nós vamos tentar dirimir as dúvidas com relação a- às várias formas propostas, né? Para debater os aspectos fundamentais desse cálculo econômico no socialismo, as propostas que tentaram aí ser aventadas para criar uma possibilidade para esta impossibilidade, que foram, né, no caso da aula passada, o 4, 5 e o 6, né, que era o cálculo econômico seria possível pelo estabelecimento de um quase mercado artificial, que nós vamos ver no item 5 depois dessa aula, né, 228 que nós estamos, vamos ver na 229, o quase mercado. Aí, o cálculo seria possível com a ajuda das equações diferenciais da cataláctica matemática, que vai ser o item 6, né, a aula 230. E agora, nessa aula 228, nós vamos ver o cálculo seria tornado desnecessário pela aplicação do método de tentativa e erro, trial and error. Essa ideia será analisada agora. Ok? Item 4, tentativa e erro. Vamos lá, compartilhando o PDF. Os empresários e os capitalistas nunca sabem de antemão se os seus planos são a melhor maneira de alocar os fatores de produção aos diversos setores da atividade produtiva. Perfeito? Fato. Só mais tarde, ao efetuar seus empreendimentos e seus investimentos, é que constatarão se acertaram ou não. O método aplicado seria, portanto, o método de tentativa e erro. Por que então, dizem alguns autores, o diretor socialista não poderia recorrer a esse mesmo método? Olha, pergunta pertinente. Bom, o método de tentativa e erro só é aplicável quando se pode constatar, sem deixar margem a dúvidas e, independentemente do próprio método em si, que a solução encontrada é a correta. Ora, você só sabe se encontrou a correta se você souber o que é o errado. Se houver divergências no mercado, para você saber, né? Desequilíbrio não somente, mas desigualdade. A velha e boa desigualdade, tão combatida. Lembrando que até Jesus explicou por que que o menino nasceu cego na barriga da mãe e ninguém tinha pecado, né? As diferenças são essenciais para a vida. Se um homem perde sua carteira, poderá procurá-la em vários lugares. Ao encontrá-la, não há dúvida de que o método de tentativa e erro resolveu o seu problema. Quando Ehrlich estava procurando encontrar um remédio para a sífilis, tentou centenas de medicamentos até encontrar o que estava procurando. Um remédio que matasse os espiroquetas sem causar dano ao corpo humano. A solução correta, a droga número 606, podia ser identificada porque era a que atendia a essas duas condições, o que poderia ser comprovado por testes de laboratório e por constatações clínicas. As coisas são bastante diferentes quando a única identificação da solução correta reside no fato de ter sido aplicado um método que é considerado apropriado para a solução do problema. Ora, prestem atenção. As coisas são bastante diferentes quando a única identificação da solução correta reside no fato de ter sido aplicado um método que é considerado já o apropriado para a solução do problema. Para reconhecer o resultado correto da multiplicação de dois fatores, basta aplicar corretamente o processo indicado pela aritmética. 2 vezes 2 é 4. Alguém poderia tentar descobrir o resultado correto usando o método de tentativa e erro. Mas, nesse caso, o método de tentativa e erro não substitui o processo aritmético. Se não fosse possível efetuar a operação por intermédio da aritmética, de saber que 2 vezes 2 é 4, de maneira a poder distinguir a solução certa da solução errada, de nada serviria o processo de tentativa e erro. Quem quiser qualificar a ação empresarial como sendo uma aplicação do método de tentativa e erro, não deve esquecer-se de que a solução correta é facilmente identificável. Corresponde a um excedente de receita sobre custos. É assim que é o método de tentativa e erro dos empresários. A gente sabe se a que acertou se as receitas forem maiores que os custos.
dado ainda um intervalo de tempo, e mais uma série de coisas que estão lá dentro, que o presidente socialista, que vai definir as coisas, não tem a menor condição, a gente já viu que não existe. Pois bem, o lucro informa ao empresário que os consumidores aprovam suas iniciativas, o prejuízo que as desaprovam. O problema do cálculo econômico no regime socialista reside precisamente no fato de que, na ausência de preços de mercado para os fatores de produção, não é possível apurar se houve lucro ou prejuízo. Matou, matou. Podemos supor que numa comunidade socialista exista um mercado para bens de consumo e que os preços em moeda desses bens de consumo sejam determinados nesse mercado. Podemos supor que o diretor aquinhoe, infira para isso, periodicamente, cada membro da comunidade com uma certa quantidade de moeda, ou seja, está lá, e venda os bens de consumo para aqueles que ofereçam os maiores preços. Então, a ideia tentativa espúria é: vamos fazer o seguinte, todo mês eu venho e coloco 100 moedas na mão de todo mundo e aí deixo o mercado rolar. E aí nós vamos descobrir. Ah, podemos supor que o diretor aquinhoe periodicamente cada membro da comunidade com uma certa quantidade de moeda e venda os bens de consumo para aqueles que ofereçam os maiores preços. Podemos também supor que os vários bens de consumo sejam diretamente distribuídos e que os membros da comunidade sejam livres para transacioná-los entre si, utilizando para isso um meio de troca, uma espécie de moeda. Mas não haveria preços para os bens de produção que fizeram essas coisas, pois o traço característico do sistema socialista é o de que esses bens são alocados por determinação de uma autoridade central e não através de operações de compra e venda no mercado de forma generalíssima. Sendo assim, não há condições de comparar receita e despesas por métodos aritméticos. Nós não estamos afirmando que o cálculo econômico capitalista garanta invariavelmente a melhor solução para a alocação dos fatores de produção. Soluções perfeitas para qualquer problema estão fora do alcance dos homens mortais. É para Deus. Que o funcionamento do mercado não obstruído pela interferência da compulsão e coerção pode nos assegurar é apenas a melhor solução acessível à mente humana, considerando-se o atual estágio do conhecimento tecnológico e a capacidade intelectual dos homens mais sagazes da época. Quando um homem descobre uma discrepância entre o atual estado de produção e o estado melhor, e que seja realizável, a motivação pelo lucro o incita a se esforçar ao máximo para realizá-lo. Melhor nesse caso significa, evidentemente, mais satisfatório segundo o ponto de vista dos consumidores. O êxito na venda de seus produtos lhe mostrará em que medida estava certo ou errado nas suas previsões. O mercado todo dia testa de novo os empresários e elimina aqueles que não conseguem passar na prova, confiando a condução da atividade econômica aos que são mais capazes de atender às necessidades mais urgentes dos consumidores. Só nesse sentido é que se pode considerar a economia de mercado como um sistema de tentativa e erro. Mises sempre muito astuto e bem engendra muito bem as teses, de forma que não tem como a gente criar uma refutação teórica. Perfeito. Até a próxima aula.